Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 637. Tempo. Quando Tiandal deu um tapa na palma da mão, o tempo acelerou e a sensação de que tudo no universo estava mudando rapidamente envolveu o astral ancestral. Este foi o nível 10 de magia negra, o Withering of Time. Era impossível até mesmo para a vontade marcial de alguém existir por toda a eternidade. A vontade marcial também envelheceria com o passar do tempo. No entanto, seria em um ritmo muito mais lento em comparação com o envelhecimento do corpo físico. Withering of Time pode acelerar o envelhecimento da vontade marcial, esgotando a vida útil da outra parte. Transformaria instantaneamente a consciência da pessoa em pó, sem deixar danos no corpo físico. Tiandal iria destruir a vontade do oponente e usar a técnica de ressurgimento do tempo para arrebatar seu corpo físico. Sob esta palma, a vontade do astral ancestral parecia envelhecer por vários anos ou várias décadas, como se fosse se desintegrar a qualquer momento. No entanto, no momento seguinte, seus olhos se abriram abruptamente e uma miríade de luz das estrelas brilhou em seus olhos. Era como os movimentos do universo, a vida e a morte das estrelas. Anteriormente, o astral ancestral estava regenerando sua vontade, que havia sofrido um grande dano por Fan Xingjian. No entanto, como ele havia sido incomodado pelas memórias confusas de quando ele entrou em um estado de caos, sua velocidade de regeneração era muito lenta. Apesar do Withering of Time de Tiandal causar um grande dano ao astral ancestral, ele também o ajudou indiretamente a esclarecer aquelas memórias confusas em sua mente. Depois que essas memórias foram apagadas, o astral ancestral foi capaz de remontar instantaneamente sua vontade marcial. Ele abriu os olhos e atacou com seu astral reverse smash, esmagando em direção a Tiandal com uma quantidade infinita de força gravitacional e escuridão. Que audácia! Quem se atreve a roubar meu corpo? Um vasto e majestoso poder jorrou. Tendo condensado o físico espiritual astral, o astral ancestral que estava no segundo nível do nível divino era muito poderoso. Quando sua palma atingiu 1% de seu poder se transformou em ondas de repercussão, atacando o ar. No entanto, eles ainda foram capazes de quebrar os prédios em um alcance de várias centenas de metros em pedacinhos. A energia restante se transformou em um buraco negro distorcido, abrangendo em direção a Tiandal. É inútil. Uma sugestão de sorriso apareceu no canto dos lábios de Tiandal. A vontade marcial dourada jorrou de seu corpo, e chamas douradas foram disparadas de um pedaço de cristal que estava pendurado em seu pescoço sob suas roupas. Naquele instante, o mundo inteiro parecia ter parado, o cristal do tempo foi ativado. Este tesouro que o Rei Mago de Ouro esgotou incontáveis materiais e poderes para forjar para seu discípulo direto agora exibia uma proeza aterrorizante. No momento em que foi ativado, o mundo inteiro que Tiandal estava vendo pareceu desacelerar ao extremo. Era como se o mundo inteiro estivesse parado. Seja o Cavaleiro Solitário e seus dois juniores marciais, que estavam se regenerando, ou o astral ancestral, que golpeou a palma da mão e teve sua vontade marcial condensada no ar. O mundo inteiro parecia ter parado neste momento. Este era o poder do cristal do tempo. Poderia acelerar o tempo do usuário, fazendo com que o mundo inteiro parecesse que o tempo havia parado. Este estado, em que o tempo havia parado, poderia ser mantido por um segundo. Em seguida, houve um tempo de resfriamento por um segundo antes que pudesse ser executado novamente. Isso significava que, com o cristal do tempo, Tian poderia entrar em um segundo de paralisação entre cada segundo. Na batalha, Tiandal poderia ter o dobro do tempo em comparação com seus oponentes. A paralisação de um segundo foi como um piscar de olhos, desaparecendo em um flash. No entanto, para um especialista em nível divino como Tian, um segundo era muito. A vontade marcial dourada começou a queimar em seu corpo e então se transformou em inúmeras sombras de punho dourado que se chocaram contra o astral ancestral como uma miríade de meteoros. Eles foram esmagados em direção à fraqueza do poder do astral ancestral. Dong 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 dong. O som não podia ser transmitido nesse espaço que havia parado. No entanto,
Como os muitos punhos dourados esmagaram o corpo do astral ancestral, parecia que sons de ataque sem fim podiam ser ouvidos. Enquanto as sombras dos punhos cobriam todo o seu corpo, uma miríade de punhos atacou seu corpo indefeso. No próximo segundo, o tempo recuperou seu fluxo, e a vontade marcial dentro e fora do corpo do astral ancestral foi quebrada. Transformou-se em um número infinito de pontos de luz, espalhando-se no ar. Seu corpo físico estava ileso, mas ele estava rígido como um cadáver ambulante. Felizmente, a força de sua vontade ainda é insuficiente para receber um segundo de ataques meus enquanto está desprotegido. Caso contrário, seria um pouco problemático. Tianda olhou para os pontos de luz espalhados no céu e abriu um sorriso selvagem. Era o esperado de um especialista que tentou lutar pelo terceiro nível do nível divino. O astral ancestral repetidamente sofreu ferimentos graves devido a ter entrado em um estado de caos. O ataque de Fang Xingjian, bem como o Eteringolf time de Tiandão. No entanto, depois que sua vontade marcial foi esmagada em pedacinhos, os pedaços de vontade marcial se transformaram em uma imagem da Via Láctea no céu, com cada ponto de luz pulando e tremendo. Então, no momento seguinte, todos eles perfuraram em direção a Tianda como muitas agulhas de luz. Uma singularidade gravitacional apareceu em seu corpo. Cada agulha de luz trouxe camadas de força gravitacional e, com o corpo de Tiandal como centro, atraiu todas as agulhas de luz para penetrar como meteoros. Onde quer que as agulhas de luz passassem, o espaço se distorcia e os raios de luz se curvavam. Eles trouxeram grande poder, atingindo diretamente e violentamente e esmagando a vontade dourada protetora de Tiandão, ganhando vantagem mais uma vez. Afinal, o cultivo do astral ancestral estava acima do de Tiandão. Com o próximo ataque, ele recuperou a vantagem em apenas um instante, fazendo com que Tiandal fosse capaz apenas de defender e não retaliar. O tempo então mais uma vez parou. Quando começou a recuperar seu fluxo, o número infinito de agulhas de luz formadas pela vontade marcial do astral ancestral foi reduzido a pó, e ele foi mais uma vez ferido gravemente. Este ciclo continuou por algumas vezes consecutivas. Cada vez que o astral ancestral precisava condensar sua vontade marcial para atacar ou defender, ele só conseguia sustentá-la por um segundo. Depois de um segundo, ele seria completamente destruído por Tiandão. O astral ancestral pareceu perceber isso depois de várias falhas, e ele olhou para Tiandão, sentindo-se ansioso e duvidoso. O que está acontecendo? Eu deveria ser mais forte do que ele. Porque ele é capaz de romper instantaneamente meus ataques todas as vezes, atingindo as falhas em meu poder e depois destruindo minha vontade marcial. Como diabos ele fez isso? Muitos pensamentos e suposições passaram pela mente do astral ancestral. No entanto, havia muito pouco tempo e, antes que ele pudesse começar a descobrir, sua vontade marcial foi mais uma vez explodida em pedacinhos pela miríade de luz dourada do punho. É inútil. No momento, Tiandal não parecia tão tímido e puro como costumava ser. Uma vez que ele começasse a lutar, o canto de seus lábios manteria um sorriso selvagem como um maníaco assassino. Ele carregava ondas de flagrante intenção de matar e olhava para o astral ancestral como se estivesse olhando para sua presa. Antes do longo rio do tempo, tudo é apenas poeira. Você não é exceção. Titã observou a batalha entre Tiandal e o astral ancestral de lado. Ambos eram especialistas em nível divino, mas não havia muito vazamento de poder, embora o poder utilizado no processo de sua batalha fosse tão poderoso que poderia distorcer o espaço. Além de transformar as casas em um raio de várias centenas de metros em pó, não houve explosões nas montanhas. Além disso, os ataques de Tiandal foram totalmente direcionados à vontade do astral ancestral. Ele quase não causou nenhum dano físico. Tiandão, que era um especialista de nível divino de nível 1, agora estava pressionando o astral ancestral. Embora o astral ancestral tivesse poderes que superavam os de Tiandão, ele era completamente incapaz de retaliar neste momento. Ao ver isso,
Indícios de espanto brilharam nos olhos de Titã. Esta é a magia negra da facção do ouro. Esse poder de controlar o tempo é realmente assustador. As impressões mágicas da facção do ouro. Os guerreiros provavelmente não têm muitas pessoas que sejam páreo para eles entre aqueles do mesmo nível. Golpeando com o Astral River Smash mais uma vez, a escuridão veio jorrando, e as montanhas dentro de um alcance de 100 metros tremeram como se fossem ser sugadas e lançadas flutuando no ar. No entanto, assim como o Astral Ancestral quebrou uma parte da vontade de Tiandão, sua própria vontade foi quebrada. Isso não pode continuar. Devo encontrar uma chance, ou pelo menos, devo descobrir qual é a habilidade dele. De repente, o Astral Ancestral lembrou-se das memórias de antes de desmaiar, e a silhueta de Fan Xingjian apareceu em sua mente. Procure por Fan Xingjian. Ele provavelmente vai ajudar. Pelo menos, ele poderá me ajudar a ganhar tempo. Depois de ter sua vontade quebrada consecutivamente por várias vezes, seu enorme poder também enfraqueceu. O corpo do Astral Ancestral quebrou em fragmentos e ele reapareceu instantaneamente a vários quilômetros de distância. Este foi o movimento de um especialista de nível divino de segundo nível na velocidade da luz. Na frente dela estava Fan Xingjian, que estava com os olhos fechados enquanto estava sentado de pernas cruzadas, assim como Lan Yui, que estava de guarda para ele. Tiandao alcançou o Astral Ancestral durante o tempo parado. Os movimentos de velocidade da luz de um especialista de nível divino de segundo nível ainda eram insuficientes para jogá-lo fora quando ele tinha um segundo a mais do que todos os outros. Ele olhou para Fan Xingjian, cujos olhos estavam fechados enquanto ele estava sentado de pernas cruzadas no chão. Havia uma luz dourada brilhante brilhando nos olhos de Fan Xingjian. HMMM. Sua vontade marcial está fora. E ele está desafiando os céus de 9 camadas. No momento seguinte, a vontade marcial de Tiandao varreu o corpo de Fan Xingjian, e sua expressão imediatamente se tornou extremamente cruel e fervorosa. Excelente, excelente, excelente. Que energia vital e sangue poderosos, que ossos raros. Isso é 10 ou até 100 vezes melhor que o corpo do ancestral astral. Ótimo corpo, é realmente um ótimo corpo. Estou aceitando. Em um instante, ele passou pelo corpo do Astral Ancestral e correu ferozmente em direção ao corpo de Fan Xingjian. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 638. Poderosa magia negra. Assim que Tiandao passou pelo corpo do Astral Ancestral e se chocou ferozmente contra Fan Xingjian, uma fraca luz azul bloqueou. Essa era a vontade marcial de Lan Yui, que era como uma muralha material da cidade, atacando de lado e parando seus movimentos. Parecia haver um som estrondoso no espaço vazio enquanto camadas e camadas de ondas distorcidas se espalhavam de sua colisão, fazendo com que a área dentro de um raio de 100 metros afundasse em 1 metro. Além disso, era quando ambas as partes tinham um controle extremamente magistral sobre seus poderes e quase não havia ondas repercussivas. Quando Tiandao foi bloqueado por este ataque, o sorriso selvagem no canto de seus lábios se aprofundou. Quando ele viu Lan Yui, uma pitada de espanto brilhou em seus olhos. No entanto, que tipo de personagem ele era? Ele era um poderoso especialista que dedicou quase toda a sua vida às artes marciais. No entanto, quando ele viu Lan Yui, ficou apenas surpreso com sua beleza. Ele então olhou para Lan Yui e o Astral Ancestral, que estavam na frente e atrás dele, respectivamente. Depois disso, Tiandao sorriu e disse: "Ora, vocês dois querem me atacar juntos." Enquanto ele falava, Titã chegou também. Seu par de pernas longas e finas parecia ainda mais sexy quando envolto pela calça de couro. Ela pisou levemente na rocha quebrada como uma dançarina realizando uma dança sexy. Ela apareceu diante de todos, com muita facilidade, e aceitou os olhares especulativos dos dois especialistas do nível divino. Era como se ela não se importasse com Lan Yui e o Astral Ancestral. Olhando para Titã, Tiandao sorriu e disse: "Irmã Titã, não faça nada depois. Quero lidar com eles pessoalmente." Titã franziu a testa e parecia estar ansiosa para fazer um movimento.
Há dois especialistas de nível divino aqui. Qual é a diferença entre haver uma ou duas partículas de poeira no ar? Sentindo os infinitos poderes místicos do cristal do tempo, o brilho sanguinário nos olhos de Tiandel ficou cada vez mais forte. Agora, ele era como uma besta feroz enfurecida, um lorde demônio no inferno. Não havia nenhum indício do jovem tímido de antes. As palavras que ele disse foram do fundo do seu coração. Com o cristal do tempo, era praticamente impossível para os cavaleiros de nível divino comuns romper essa magia do tempo. Para ele ter para sempre um segundo adicional sobre os outros. Isso representava não apenas que ele seria constantemente capaz de atacar sem ter que se defender de seus oponentes, mas também que ele sempre teria um segundo adicional para escapar. Além disso, além do cristal do tempo, ele ainda tinha magia negra que passou muito trabalho cultivando. Afinal, quando derrotou Eunort que tinha o cristal do tempo, Tiandal confiou em suas próprias habilidades. Mesmo que fossem todos os três, incluindo o cultivador Fan Xingjian, Tiandal não pensaria muito neles, muito menos agora que havia apenas Lan Yu e o astral ancestral. Simultaneamente, tanto o astral ancestral quanto Lan Yu também continuaram se comunicando com suas vontades marciais. Inúmeras mensagens foram trocadas naquele instante. Lan Yu bufou. Qual é o problema? Quem é esse garoto? O astral ancestral disse, eu não sei, mas ele parece ser capaz de realizar magia negra. Ele tem o cheiro de um mago nele. Cuidado, a habilidade desse garoto é muito estranha. Lan Yu riu friamente. Você o trouxe até aqui e ainda tem a coragem de nos dizer para ter cuidado? Você acha que eu não sei o que você está pensando? Ficou claro que esta não era a primeira vez que ele encontrava Lan Yu. Ele sabia que, embora essa Júnior fosse muito atraente, ela era muito mesquinha e guardava rancor. Ele só podia dizer impotente, não subestime esse garoto. Sua habilidade é muito estranha. Mesmo se nós dois unirmos forças, talvez não tenhamos vantagem. Ele é tão poderoso. Lan Yu parecia achar isso difícil de acreditar. O astral ancestral transmitiu todas as informações de quando ele trocou golpes com Tiandel para Lan Yu. Quando Lan Yu viu a informação, seu semblante ficou sombrio instantaneamente. Essa habilidade. Será que está na hora? Nesse momento, a voz de Tiandel também chegou aos seus ouvidos. Os olhos de Lan Yu se estreitaram e sua vontade marcial ao luar se lançou em direção a Tiandel como um tsunami. Você está sozinho. Contra nós dois? Com quem você pensa que está falando? O astral ancestral fez seu movimento simultaneamente. Ele deu um soco, e a combinação dos poderes de seu corpo e vontade marcial foi loucamente sobreposta por ondas gravitacionais. Quando esse soco atingiu, o mundo parecia estar cheio, e era como se de repente houvesse uma enorme estrela avançando em direção a Tiandão. De um lado, Lan Yu fez seu movimento, condensando sua vontade marcial e golpeando com sua palma da lua cheia. Era como se uma lua estivesse mergulhando, querendo colidir com o solo e destruir completamente o mundo. Do outro lado, o astral ancestral fez seu movimento, enviando estrelas caindo e meteoros caindo. Ele trouxe consigo infinitas forças gravitacionais e proezas enquanto avançava em direção a Tiandão. Os dois trabalharam muito bem juntos, atacando pela esquerda e pela direita, respectivamente. Era como se duas estrelas estivessem caindo, enviando poderes aterrorizantes esmagando cada centímetro do espaço em que Tiandal estava. As distorções espaciais imediatamente atingiram um alcance de 100 metros e, por onde passaram, encheram-se de um sentimento ilimitado e indistinto. Era como se o tempo, o espaço e o tempo estivessem sendo lançados em desordem e o mundo estivesse ficando distorcido. Quando os dois especialistas de nível divino uniram forças, os poderes que eles desencadearam foram tão aterrorizantes e ferozes que Titã ficou apreensivo apenas observando de lado. No entanto, Tiandão, que estava no meio desses ataques, não parecia nada ansioso. Então ele finalmente mostrou suas habilidades que lhe permitiram fugir dos magos de manto dourado. Deu-lhe a coragem de vir para a montanha Xinguang e permitiu-lhe suprimir dois especialistas de nível divino.
O cristal do tempo foi ativado e o mundo mais uma vez parou. No entanto, desta vez, Tiandal não atacou ninguém. Ele apenas liberou uma segunda magia negra neste espaço tranquilo. Era a magia negra de nível 9, Graça do Tempo. Acompanhado por uma luz dourada piscando descontroladamente, camadas de ondulações invisíveis abrangeram a área em um raio de 100 metros. Essa magia negra já havia sido realizada por Shang Kong quando Fang Xingjian enfrentou a Federação da Terra. No entanto, quando Tiandal se apresentou naquele momento, o grau de sua proeza ultrapassou em muito a imaginação de todos. Dentro do alcance de 100 metros, a velocidade de transmissão de todos os poderes que estavam atacando Tiandal foi arrastada para uma taxa de 1 metro por segundo sob o efeito da energia diabólica. Quando o tempo voltou a fluir, os olhos do astral ancestral e Lan Yue revelaram grande descrença. Os ataques de vontade marcial que eles enviaram na velocidade da luz agora estavam trazendo poderes esmagadores com eles, movendo-se 1 metro por 1 metro na direção de Tiandal. Que tipo de piada é essa? Que magia negra é essa? Velocidade era poder. Quando quaisquer ataques eram tão lentos como este, eles se tornavam apenas uma piada, independentemente de quão aterrorizantes fossem as proezas que carregavam. Lan Yue não podia acreditar e golpeou a palma da mão novamente. Mesmo os fortes vendavais provocados por seus socos e chutes se moviam lentamente a 1 metro por segundo, sem falar em sua vontade marcial. O astral ancestral fez seu movimento também. No entanto, não importa se foi a transição do punho para as estrelas, o astral reverse smash, ou mesmo se foram as forças puramente gravitacionais, os fortes vendavais criados a partir de seus socos ou chutes, ou a pressão de sua vontade marcial. Mover-se a uma velocidade lenta de 1 metro por segundo. Esquivando-se dos ataques com grande facilidade e olhando para seus olhares atônitos, Tiandal sorriu e disse: Vocês dois lutaram contra magos antes, certo? 20 anos atrás, o Império até destruiu um santuário terreno. No entanto, existem diferenças de poder entre as 12 facções da magia negra. Os magos de mantos cinzentos são apenas um bando de perdedores que foram expulsos pelos outros magos da Associação dos Magos. O que vocês cavaleiros de nível divino podem fazer apenas depois de subir de nível lentamente, um passo de cada vez, podemos confiar na magia negra para alcançar apenas a partir do primeiro nível do nível divino. Esta é a diferença entre cavaleiros e magos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 639. Incapaz de aguentar nem por um segundo no momento seguinte, o cristal do tempo foi ativado e o tempo parou por um segundo antes de fluir novamente. As vontades do astral ancestral e Lan Yue explodiram, transformando-se em inúmeras luzes piscantes. No entanto, desta vez, a proeza de ataque que foi usada nos dois especialistas de nível divino em um único segundo diminuiu muito mais. O astral ancestral ainda era capaz de reter uma parte de sua vontade que existia como um aglomerado, e sua imagem fantasma flutuava no ar. Ele viu o semblante de Tiandal mudar drasticamente. Todos os ataques do ancestral quase não tiveram nenhum efeito, mas Tiandal foi capaz de realizar ataques que o ancestral não conseguiu afastar nem esquivar. Como o astral ancestral deveria lutar? Seu corpo se despedaçou e ele se transformou em uma série de luzes e sombras, querendo escapar usando os movimentos da velocidade da luz de um especialista em nível divino de segundo nível. No entanto, para desespero do astral ancestral, a fuga através dos movimentos de sua vontade marcial só poderia ser sustentada a uma velocidade de 1 metro por segundo. Ele foi incapaz de atacar, defender ou mesmo escapar. Neste momento, Tiandal estava realmente exibindo as grandes proezas da magia negra. Sob os olhares desesperados do astral ancestral e Lan Yue, Tiandal caminhou lentamente em direção a Fang Xingjian. Esta é a verdadeira proeza da magia negra. Os olhos do astral ancestral estavam cheios de espanto. Inicialmente, ouvi dizer que a Associação dos Magos tinha o poder de lutar contra a Igreja da Verdade Universal e que a magia negra possuía os meios para destruir o mundo, mas pensei que fossem apenas rumores. No entanto, pelo que parece,
A proeza da magia negra ainda é algo que supera em muito a minha imaginação. Os olhos de Lan Yue também estavam cheios de descrença. Esse tipo de magia negra é muito poderoso. Não somos páreo para ele. Mesmo que Fan Xingjian una forças conosco, definitivamente não seremos páreo para ele, muito menos quando formos apenas nós. Como é possível que exista um poder tão aterrorizante neste mundo? Como podemos vencer um adversário como este? Colocando-os de lado, Titã ficou ainda mais surpreso. A magia negra vestida de ouro é realmente uma das facções mais profundas e insondáveis entre as 12 facções da magia negra. Considerando o quão poderoso Tiandal já é, quão forte seria o Gold Magic King? E quão poderoso seria o Rei dos Magos Negros, que é o mais forte da Associação dos Magos. Titã exalou e suspirou enquanto pensava. Como esperado, a Associação dos Magos e a Igreja da Verdade Universal são as verdadeiras forças de primeira linha no Miraculum World. Em comparação, o caminho dos Cavaleiros é muito comum. Alguém só seria capaz de enfrentar a magia negra quando atingisse o nível do Imperador Celestial do Abismo Místico ou do Imperador do Sol Divino. A essa altura, Tiandal já via caminhando até Fan Xingjian. Quanto a Lan Yue e o Astral Ancestral, ele não prestou atenção a eles. Havia apenas formigas que ele poderia facilmente matar se assim o desejasse. Ao olhar para Fan Xingjian, que estava com os olhos fechados enquanto estava sentado de pernas cruzadas, e sentiu a poderosa força do corpo de Fan Xingjian, os olhos de Tiandal revelaram um desejo sem fim. Com a magia negra que possuía, ele só precisaria arrebatar o corpo de Fan Xingjian e aumentar seu cultivo novamente. Dessa forma, Tiandal poderia fazer o que quisesse no Miraculum World. A essa altura, no tempo de ataque livre de um segundo que ele tinha, existências como o Astral Ancestral não teriam apenas suas vontades destruídas. Eles também seriam tratados com ferimentos graves. No entanto, neste momento, os olhos de Fan Xingjian se abriram lentamente e ele olhou calmamente para Tiandal. A vontade marcial de Lan Yue jorrou loucamente em direção a Fan Xingjian. Tenha cuidado. Ele é muito poderoso. Não lute contra ele de frente. Seu testamento continha as informações de sua troca anterior com Tiandal enquanto ela as transmitia para Fan Xingjian. No entanto, sob o efeito da graça do tempo, essa onda de informação também se movia a 1 metro por segundo. Não poderia ser transmitido para a mente de Fan Xingjian imediatamente. Portanto, sob o olhar desesperado de Lan Yue, Tiandal abaixou a cabeça e mais uma vez revelou um sorriso tímido. Você pode entregar seu corpo para mim? Agora, enquanto ele não estava lutando, Tiandal parecia ter se tornado mais uma vez o garoto tímido e reservado de antes. No entanto, Fan Xingjian olhou para Tiandal sem expressão, sem sentir nenhum perigo por meio de sua inspiração súbita. Então, Fan Xingjian olhou para Tiandal, sentiu a aura que vinha dele e examinou as camadas de impressões mágicas douradas que estavam sob suas roupas. Fan Xingjian disse calmamente, Tiandal. Ou Titã. Tiandal coçou a nuca e disse, um pouco envergonhado, eu sou Tiandal. Então, no momento seguinte, ele sorriu e acrescentou, estou levando seu corpo físico. Obrigado. Quando lhe disse isso, o mundo inteiro parou mais uma vez sob os olhares desesperados do ancestral astral e Lan Yue, e Tiandal deu um tapa na cabeça de Fan Xingjian. Esta palma veio com o nível 10 de magia negra, o Withering Golf Time. Ao mesmo tempo, a vontade marcial dourada de Tiandal se transformou em uma miríade de luz de punho, esmagando-se em direção a Fan Xingjian. Ele liberou todo o seu poder desde o início, querendo transformar a vontade de Fan Xingjian em pó. Depois de esmagar a vontade marcial de Fan Xingjian, Tiandal queria acelerar o tempo através do Withering Golf Time até que a vontade de Fan Xingjian se desintegrasse. Ele então usaria a técnica de ressurgimento do tempo para arrebatar o corpo de Fan Xingjian e fazer com que esse corpo recém-adquirido combinasse perfeitamente com sua própria vontade. Todos os ataques foram completamente dentro de um segundo. Então o tempo voltou a fluir e os efeitos dos ataques foram mostrados. O ar subiu como ondas do mar sob a repercussão de seus ataques.
Guzes ou aves foram enviados varrendo com altos estrondos. Sob esses ataques que foram puramente direcionados à vontade, quase todos os animais dentro de um alcance de 1000 metros foram mortos pelo choque. Até os rostos de Lan e do ancestral astral ficaram pálidos. No entanto, o semblante de Tiandal tornou-se extremamente sombrio. Ele podia sentir que sua vontade marcial dourada, que ele havia enviado para fora, era como um bloco de madeira que colidiu com uma placa de aço. Ele não apenas não conseguiu destruir a vontade marcial de Fan Xingjian, mas sua vontade marcial também parecia mostrar sinais de quebra. Que piada é essa? Que físico conjurado ele condensou? Como ele pode ser tão poderoso? O físico de espada de conexão celestial, que Fan Xingjian criou após combinar as artes secretas de inúmeras seitas, tinha uma proeza que ultrapassava em muito a imaginação de Tiandao. Tiandao estava enfrentando a situação que ele menos desejava enfrentar. Essa situação era aquela em que, se seus ataques de força total não pudessem quebrar a defesa do oponente, seria inútil, não importa quanto tempo ele pudesse parar o tempo. Ao mesmo tempo, as intenções da espada mortal já haviam englobado o corpo de Tiandao. Você está me atacando. Sentindo o efeito da vontade de Fan Xingjian em seu próprio corpo, o semblante de Tiandao mudou. Isto é mal. Ele é imune à magia negra. Não há nada que ele possa fazer quando o cristal do tempo acelera meu tempo. Mas a desaceleração em massa da graça do tempo é inútil para ele. No entanto, Tiandao ainda tinha o que era considerado uma expressão calma. Está bem. 1 segundo. Só preciso esperar 1 segundo. Minha vontade marcial está em 600 pontos, e 1 segundo ainda é lixo. Esta palavra ecoou na mente de Tiandao. Em 1 milissegundo, toda sua vontade de ouro foi transformada em pó. Então, no momento seguinte, o corpo de Tiandao foi engolfado pela espada infinita quase feito em pedaços. Tiandao não conseguiu aguentar nem 1 milissegundo, muito menos passar pelo período de resfriamento de 1 segundo. Ele foi reduzido a pó por Fan Xingjian, e até mesmo o cristal do tempo foi destruído. Não. Sentindo que o cristal do tempo foi esmagado, Tiandao gritou furiosamente, Fan Xingjian. Veja o que você fez. No entanto, Fan Xingjian bateu com o dedo no espaço mais uma vez, e a vontade dourada de Tiandao explodiu e se espalhou mais uma vez. Tiandao imediatamente mudou sua atitude, suavizando seu tom. Fan Xingjian, espere um momento, espere um momento. Lixo. Com Bron, a vontade de Tiandao quebrou e foi mais uma vez engolfada pela espada infinita Kiss. No momento em que a espada infinita que é espalhada, a vontade de Tiandao já havia desaparecido. Ele estava completamente morto. Durante todo o processo, Tiandao não conseguiu aguentar nem 1 segundo. Titã, o astral ancestral e Lan ficaram todos estupefatos enquanto assistiam a esta cena. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 640. Caiu do céu vendo Fan Xingjian matar o jovem com grande facilidade em menos de 1 segundo, o astral ancestral ficou muito surpreso. Foi porque dos três, ele foi o que lutou com Tiandao por mais tempo. Então, ele sabia o quão aterrorizante Tiandao era. Com o grande poder do ancestral astral e sua acumulação como especialista em nível divino, todas as suas maravilhosas experiências poderiam ser escritas em mais de 10 biografias. Como alguém que alcançou o segundo nível do nível divino e teve a chance de atingir o terceiro nível do nível divino, ele se considerava um especialista de primeira linha no mundo. Ele pode não ser páreo para os reis magos da Associação dos Magos ou para os reis guardiões da Igreja da Verdade Universal, mas com exceção dessas pessoas, ele deve ser considerado um especialista de primeira linha. No entanto, as aparições de Fan Xingjian e Tiandao o fizeram sentir que estava velho e que suas habilidades e estado mental não eram tão bons quanto na juventude. A habilidade desse jovem era extremamente estranha e envolve a profundidade do tempo. Sua proficiência em magia negra provavelmente estava no segundo nível do nível divino. Não. Mesmo os especialistas de nível divino de terceiro nível podem não ser capazes de fazer nada com ele.
O astral ancestral olhou para Fan Xingjian como se estivesse olhando para um monstro. No entanto, ele foi tratado tão facilmente por Fan Xingjian. Sinto que o movimento anterior de Fan Xingjian parecia conter transformações sem fim e até mesmo a maior profundidade de nosso Palácio das 10.000 Estrelas. Como diabos ele a cultivou? Quando a diferença entre duas pessoas era quase a mesma, uma delas tinha o impulso de alcançá-la. No entanto, quando a lacuna estava muito distante, haveria apenas desespero. Isso foi o que o astral ancestral sentiu. A cena em que a Fan Xingjian matou Tiandao em um milissegundo fez com que o astral ancestral fosse incapaz de convocar qualquer vontade de lutar pela supremacia. Titã, que estava ao lado, também ficou muito surpreso. Suas belas pernas se juntaram e sua bela figura estremeceu quando ela olhou para Fan Xingjian com terror em seus olhos. Ele é realmente imune à magia negra. A parada do tempo criada pelo cristal do tempo foi alcançada através da aceleração das leis celestiais, portanto Fan Xingjian foi incapaz de rompê-la. No entanto, o efeito da aceleração da graça do tempo deveria estar no oponente de Tiandao, mas Fan Xingjian não foi afetado por isso. Titã observou todo o processo com muito cuidado e agora sentia um profundo horror pela imunidade de Fan Xingjian à magia negra. Eu pensei que sua imunidade à magia negra era apenas uma notícia falsa ou que ele dependia de algum tipo de físico único para ser imune a alguma magia negra de baixo nível. Mas agora, parece que ele pode realmente ignorar a magia negra. Este tipo de existência. Como pode haver uma existência como esta no mundo? Essa pessoa poderia realmente ser o inimigo natural de todos os magos e guerreiros de impressões mágicas. Neste momento, Titã viu o olhar de Fan Xingjian se voltando para ela, e ela não conseguiu reunir nenhuma vontade de resistir. Ela sabia que em termos de proeza de batalha, ela não era páreo para Fan Xingjian. O olhar frio de Fan Xingjian pousou em Titã. Ele perguntou com indiferença, "E quem é você?" Titã, facção amarela imprime guerreiro. Titã respondeu honestamente. A facção dourada representa o tempo, e a facção amarela representa a evolução. A relação entre os magos de ambas as facções e os guerreiros de estampas mágicas é considerada boa. Portanto, vim para cá com Tiandao. Fan Xingjian assentiu e disse, "Você não vai resistir? Seus poderes são notáveis e seu cultivo de artes de espada é incomparável no mundo. Se eu tentar resistir, provavelmente não serei capaz de durar mais de um segundo. Eu conheço minhas próprias limitações", disse Titã muito antes. Então dizendo, "Mas não importa o quão poderosas sejam suas artes marciais, você ainda está perdendo em números sozinho. A família real. Aristocratas. Facções. Você também vai ofender a Associação dos Magos agora." Titã sabia que era inútil resistir com violência e só podia recorrer à coerção e à persuasão. Ela primeiro regou Fan Xingjian com elogios e depois mencionou a Associação dos Magos, esperando que Fan Xingjian tivesse algumas reservas. No entanto, Fan Xingjian acenou com a mão e disse com indiferença, "Não há necessidade de você trazer a Associação dos Magos para me pressionar. Tiandao queria me matar. Então, mesmo que o Rei Mago tivesse vindo para protegê-lo, eu ainda teria matado ele. Você não levantou a mão. Então, mesmo que ninguém esteja te protegendo, eu não vou te matar sem motivo." Ouvindo o que Fan Xingjian disse, Titã suspirou. Foi só então que ela percebeu que começou a suar frio. A pressão que Fan Xingjian havia dado a ela era imensa demais. No entanto, ela então ouviu Fan Xingjian dizer, "No entanto, embora você não tenha feito o movimento, você ainda tinha a intenção de prejudicar os outros. Vou apenas dar-lhe uma pequena punição." O semblante de Titã mudou depois de ouvir suas palavras, e ela recuou rapidamente. Em um piscar de olhos, ela cortou toda a montanha Xinguang. Apesar disso, ela ainda podia ouvir a voz etérea de Fan Xingjian. "Você é capaz de escapar?" No momento seguinte, camadas de intenção de espada vieram do espaço vazio, perfurando diretamente em seu corpo. Titã gritou agonizantemente,
sentindo como se seu corpo tivesse sido perfurado por incontáveis agulhas de metal enquanto ela caía no chão. Titã podia sentir que havia ondas de intenção de espada invisível perfurando dentro de seu corpo. Quando ela olhou mais fundo, ela pôde ver que essas ondas de intenção de espada eram todas formadas por espadas longas extremamente minúsculas que tinham as palavras Infiltrating Void, Light Pursuit, All Conquering Instant inscritas nelas. Essas ondas de intenção de espada exalavam uma aura de morte avassaladora. Titã tentou enviar sua própria vontade marcial para colidir com a intenção da espada, mas ela gritou agonizante novamente. Ela não apenas falhou em destruir as intenções da espada, mas sua própria vontade marcial foi destruída. Agora, a vontade de Fan Xingjian e as intenções da espada mortal haviam mais uma vez se condensado nos físicos da espada de conexão celestial. Sua voz extremamente fria soou em seus ouvidos. Esta é minha habilidade recém-criada, o físico de espada de conexão celestial. Você pode trazê-lo de volta e mostrar aos poucos reis magos. Se eles não podem nem destruir meu físico de espada, então não venha para o meu território. Caso contrário, eles nem saberão como morreram. Suas mortes serão muito injustas. Titã deu uma longa olhada em Fan Xingjian com um semblante pálido. O poder da associação dos magos ultrapassa em muito a sua imaginação. Fan Xingjian balançou a cabeça. A beleza de Titã parecia incapaz de deixar um único traço em seu coração. Ele balançou a mão e o poder violento empurrou Titã como uma palma macia, fazendo-a voar. Desça. Titã instantaneamente se transformou em uma mancha preta, desaparecendo no céu na direção da localização da Federação de Onolis. Com um único movimento, Fan Xingjian enviou Titã de volta à cidade onde a Associação de Magos estava localizada. Depois de lidar casualmente com Titã, ele se voltou para o astral ancestral e Lan Yui. Olhando para o astral ancestral, Fan Xingjian assentiu. Você se recuperou? Isso é bom então. Você e Lan Yui devem conversar entre si. Quando o segundo príncipe sair de sua reclusão, vocês dois devem apoiá-lo para se tornar rei. Vou enviar pessoas da região do Grande Oeste para assumir as influências que você tem aqui. Vendo como o astral ancestral parecia querer dizer algo, Fan Xingjian acenou com a mão e disse generosamente, não se preocupe, não vou assumir sua autoridade. Outro. Isso é para integrar os poderes sob mim e evitar que você seja derrubado individualmente quando eu não estiver por perto. Lan Yui perguntou intrigado, você está indo embora? Isso mesmo. Já é hora de eu ir buscar alguma coisa. Alguns dias depois, na Federação de Onolis, Cidade Fantasma. O Rei Mago Negro coçou o queixo e olhou para Fan Xingchen, que estava ao lado dele. Ele então olhou para o mago, que estava ajoelhado diante dele, e Titã, que estava em coma. O Rei Mago Negro disse, você está dizendo que quando estava treinando, esta moça caiu do céu de repente? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.